Boa noite a todos. Buenas noites. Agora vai filmar, eu vou ficar com vergonha, velho. Tá. Só para avisar o resto da galera que não é da diretoria, agora a gente vai filmar todas as nossas reuniões, certo? Para ficar registrado, tá? Então tá filmando. Quem quiser. Mas fica normal. É a nosso Vida que discipulado de segue. sempre. Oi! Então vamos começar. É muito bom estar aqui novamente, reunidos, como o MP de Catolé, e dizer que, assim, a gente passou quase um mês sem reunir, mas é porque estavam tendo programações de organizações maiores que a nossa, né? Então, estava tendo o DJP, a gente estava comemorando o Dia do Jovem Presbiteriano do Brasil inteiro, a live lá da Sinodal, que foi muito boa. Com o pastor Hernandes, né? Depois nós tivemos o DJP da Sinodal, aqui da nossa Paraíba, com aquele culto que foi muito bom, e a gente teve até a participação do nosso secretário presbiterial e o nosso pastor também, pastor Érico, que mandou o recado lá. Foi muito bom também. E depois nós tivemos a live da APMT, né? Então, foram 3 finais de semana assim que não tivemos nossa reunião, mas mesmo assim nós tivemos programações muito boas. A gente vai continuar estudando o livro de Gálatas, mas antes eu queria primeiro começar com uma oração para a gente iniciar. Depois eu vou trazer uma breve meditação e já passo a palavra para o pastor Érico, vai trazer o estudo de hoje de Gálatas. Então vamos orar para dar início. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por mais um dia, Senhor, que estamos aqui reunidos. Mais um dia, Senhor, onde vamos estar reunidos como jovens da Igreja do Catolé para aprender mais da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, nos mostra que a gente possa estar com o coração, com mente aberta para ouvir da Tua Palavra e que a gente possa guardar, Senhor, em nosso coração e levar para outras pessoas esses conhecimentos que nós vamos adquirir hoje. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós, continua abençoando a nossa saúde, Senhor, nos protegendo, Senhor, dessa situação terrível. E continua, Pai, nos guiando e nos mostrando o que Tu queres para nossas vidas nesse momento, Senhor. É isso que eu venho te pedir, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria trazer uma breve meditação que eu encontrei lá no livro de Esther, capítulo 4. Eu vou ler só 5 versículos aqui que eu destaquei para a gente estar meditando nessa noite, certo? Então, fica no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quanto? 4:13. Obrigado. Esther, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Só para situar que situação é essa, nos capítulos anteriores, Esther tinha se tornado rainha, né? Depois que a rainha Vasti não obedeceu uma ordem do rei Assuero. Então o rei Assuero mandou ela embora e ele mandou os seus servos, os eunucos, irem atrás de jovens virgens que fossem muito bonitas e tal. E a escolhida foi a rainha Esther, né? Então, depois de tudo isso, Esther era criada pelo seu primo. Eu tirei essa dúvida com o pastor Érico, porque na Bíblia não diz que é primo, mas diz assim, que Mordecai cuidava de Esther, que era filha do seu tio. Aí eu fiz a lógica, né? Eu disse, se é filha do meu tio, então é minha prima, né? Então, Mordecai que cuidava de Esther, e ele, quando ela se tornou rainha, ele sempre ficava indo visitar ela. E ele ficava lá na porta do reino, da casa lá do rei, indo visitar ela. E um dos servos um dos eunucos, se eu não me engano, do rei Assuero, que era Amã, via ele assim perto lá na porta e tal. E teve um dia que ele mandou Mordecai se ajoelhar, né, perante Amã. E Mordecai não se ajoelhou, dizendo que ele não podia obrigar Mordecai a fazer isso e tal. E Amã ficou com muita raiva e descobriu que Mordecai era judeu e conseguiu com o rei um decreto para poder, digamos, exterminar todos os judeus da cidadela de Suzã e vizinhança. Aí, quando Mordecai descobriu isso, Mordecai foi pedir para que Esther fosse falar com o rei, dizendo que não fizesse isso com os judeus. E Esther ficou morrendo de medo. Por quê? Porque não era, como disse no versículo 16, ainda que é contra a lei. Ela disse que iria falar com o rei ainda que fosse contra a lei. Ou seja, era contra a lei se dirigir ao rei, pedir coisas ao rei. Mas ela pediu para que os judeus ficassem em jejum e oração, e ela foi fazer essa petição, né, para a vida dos judeus. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: o versículo 14, no final do versículo 14, Mordecai fala assim para Esther: e quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. E eu pensei assim, Deus, ele já estava no controle de tudo. Mesmo quando parecia que tinha fugido do controle, mesmo quando parecia que os judeus estavam correndo perigo, estavam com risco de vida, Deus, ele já tinha cuidado das coisas antes de sair esse decreto para a morte dos judeus. E foi exatamente o que Mordecai falou. E se não for, será que não foi para isso que você foi eleita rainha? Será que não foi para isso que Deus lhe colocou rainha? Para que você lutasse pelo seu povo? Então, eu pensei no que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê assim a situação do país e muitas pessoas podem ser testadas a sua fé, achando que Deus não está no controle, que Deus esqueceu do seu povo e deixou a pandemia acabar com o mundo. Mas eu pensei assim, Deus, ele já está no controle antes de tudo. Então, mesmo que agora a gente esteja, que a situação está complicada, que a situação está sem jeito, não tem uma perspectiva de esperança para que isso acabe, mas que a gente possa saber que Deus, ele já preparou tudo e não fugiu do controle dele. Assim como foi para os judeus. Quando parecia que eles estavam mortos, estavam em perigo, ele já tinha preparado as coisas antes, já tinha colocado a rainha Esther para justamente lutar pelo seu povo.
Então, que a gente possa ter esse conforto em nosso coração, que antes dessa pandemia aparecer, Deus já tinha preparado algo para que o seu povo tivesse que sair, tivesse uma cura, tivesse uma solução. Então, que a gente tenha esse conforto em nosso coração. Agora eu vou pedir para Tiago fazer uma oração e logo após a palavra já está com o pastor Érico. Estão ouvindo direitinho? Uhum. Estamos. Orando. Senhor e eterno Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, Senhor. Sabemos que o controle de tudo está em Tuas mãos, Pai, pois Tu és o Rei do Universo, Senhor. Tu és o Criador. E é em Ti que confiamos, Pai. Cremos em Ti, cremos no Teu Evangelho, Senhor. E em Teu poder, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que vamos ter agora nessa noite, Pai, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender, Pai, a Tua Palavra, Senhor. E que a gente possa amar cada vez mais a Tua lei, Senhor, e a Tua verdade, Pai. Aquece o nosso coração, Senhor, para receber a Tua Palavra, Senhor. E limpa a nossa mente, Pai, de qualquer distração, Senhor. Essa é a minha oração nesse momento, Pai. Crendo que Tu escutas, e é em nome de Jesus que Te oramos. Amém. 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 Pois bem, pessoal, boa noite. Boa. Vamos dar procedimento ao nosso estudo em Gálatas, né? Deixa-me só colocar aqui uma forma. Só um minuto, gente. Aqui é no improviso. Os brinquedos deitou lá atrás, como vocês estão vendo. Aqui eu estou tomando emprestado o espaço dele aqui. Tem uma pilha de livros segurando aqui atrás, celular. Se cair, a gente Vai dar certo, vai dar A certo. gente levanta. Dá para ser improviso. Gente, a gente vai continuar o nosso estudo em Gálatas, não é? Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E nós vamos ver um pouco hoje sobre a doutrina interessante, a doutrina da adoção. Né? Vamos abrir nosso texto em Gálatas 4, se vocês puderem. Gálatas 4. Foi muito importante a palavra que Gabriel nos trouxe, né? Que reflete verdadeiramente a nossa confiança na soberania de Deus, né? Assim como foi na vida de Esther e na vida do povo de Deus na época, Deus também tem os seus meios e já tinha preparado não só essa pandemia, mas como o povo de Deus ia sobreviver durante ela, né? Como ele seria preservado. E agora passemos para outra parte agora do estudo de Gálatas, capítulo 4. Podemos ler, gente? Podemos. E deixa eu ver aqui se eu consigo ver outras telas. Pronto. Eu vou pedir para Gustavo. Pode ler, Gustavo? Texto, por favor. É do 1 ao 20. Vamos ver se a gente consegue ver esse texto todo, mas se não der... Ok. Amém. Podemos? Podemos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu Gustavo, sou. Oi. pronto. Até o 11. Até o 11 é suficiente. Certo? Eu disse até o 20, mas eu dividi aqui em duas partes. Sim, senhor. Certo? Gente, nós estamos aqui acompanhando Gálatas e como material. Então, gente, vamos prosseguir com o nosso estudo do livro de Gálatas. E o material que nós temos utilizado é esse aqui, tá certo? Do Tim Keller, Gálatas para você. Então, seguindo o que nós temos visto, eu vou dar um breve panorama, não utilizando o livro, mas um panorama bíblico do que vimos até então, até o 4º capítulo, recapitulando rapidamente. Mas fizemos a leitura bíblica antes de começarmos esse novo vídeo. Então, vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Te damos graças, meu Deus, por tua palavra. Rogamos as tuas bênçãos sobre nós nesse tempo de estudo, Pai. Que teu nome seja glorificado. Que possamos receber da tua parte e entendermos, Pai, como aplicar essa palavra, Senhor, aos nossos dias e à nossa realidade de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente está lendo o livro de Gálatas, e Gálatas ele é um livro que o apóstolo Paulo ele traz uma exortação muito forte à igreja, chamando a atenção dela, porque foi uma igreja que começou bem, deu seus primeiros passos na fé, ela estava numa crescente muito boa. No entanto, assim como outras igrejas e como a época já nos mostra, existia a presença de falsos mestres. E esses falsos mestres, eles acabaram entrando na igreja da Galácia, que a Gálatas não é um local específico, mas uma região, né? Composta por várias cidades. E Paulo aqui ele vem se mostrar primeiro admirado com os Gálatas pela espécie de inocência, a inocência no sentido negativo, né? Não é aquela inocência que a Bíblia diz que nós devemos ser inocentes quanto ao mal, mas a igreja da Galácia ela estava sendo inocente no sentido de estar recebendo um falso evangelho e não repelindo, mas absorvendo um falso ensinamento que era nocivo à fé cristã, porque esse falso ensinamento ele vinha de encontro, vinha contra aquilo que é mais elementar dentro da fé cristã, que é a justificação pela fé. Lutero, um dos reformadores, disse que essa doutrina ela é tão importante que é por meio dela que uma igreja ou ficava de pé ou ela ruía, ou ela caía. Então, é um pilar fundamental da fé cristã. Então, Paulo se mostra estarrecido e admirado pela forma como os Gálatas estavam recebendo e absorvendo sem nenhum tipo de critério esse falso ensino. E Paulo vai trazer uma palavra muito dura aos falsos mestres, aos hereges, dizendo que esse ensino que eles estavam trazendo não era somente uma interpretação equivocada de um assunto secundário, não. Mas ele diz assim, olha, para que a igreja ficasse muito atenta ao perigo e ao risco que eles estavam passando, Paulo diz assim, olha, qualquer ensino destes que
dilui a mensagem do evangelho e falsifica, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Eu não quero conversa e vocês não devem dar crédito nem ouvidos a esse tipo de falso ensinamento, porque esse ensino desejava, através dele, os falsos mestres pretendiam escravizar os cristãos. Mas a gente vai ver bem que em Gálatas a gente entende que as obras, o homem não é justificado pelas obras da lei. E quais são as obras da lei aqui? Era um resumo que era aplicado à época, que consistia em 3 coisas, vocês já devem estar atentos a isso, né? A questão da circuncisão, do calendário e das dietas judaicas. Então, os falsos mestres imprimiam esses valores como sendo parte integrante do evangelho, um outro evangelho, obviamente. Porque por meio dessa prática se alcançava a salvação. Só que ele excluía Cristo. E, de fato, Cristo veio para excluir tudo isso, porque essas coisas eram símbolos, sombras somente daquilo que estava por vir em Cristo Jesus. Então, Paulo depois vai defender o seu chamado. Ele alega ter recebido esse evangelho do próprio Cristo. É muito bonito quando ele diz isso, né? Não foram homens que me entregaram esse evangelho, mas o próprio Cristo me entregou esse evangelho. Ele vai dar uma espécie de mini biografia do seu chamado de maneira dinâmica. É interessante que aqui em Gálatas é o próprio Paulo falando do seu chamado. A gente vai ver, de certa maneira, o chamado de Paulo e as suas ações de plantação de igreja, de pastoreio das igrejas do primeiro século, por meio do ponto de vista de outra pessoa, que é Lucas, em Atos. Lucas é alguém que acompanha Paulo e relata as ações de Paulo. Mas aqui é o próprio Paulo falando na primeira pessoa acerca do seu próprio chamado. Então é muito bonito. Eu digo para vocês que é complementar. Você lê de Atos, especialmente a partir do capítulo 9, o chamado de Paulo, a partir da ótica de Lucas. Em Gálatas, o chamado de Paulo a partir da sua própria ótica. É bem legal. Aqui, gente, queria saber se vocês estão comigo, vocês estão entendendo, vocês estão ouvindo. O áudio está ok. Estamos aqui. Pronto. Beleza. Qualquer coisa, se vocês quiserem, passa uma mensagenzinha no chat, enfim, se não quiser interromper. Beleza. Então, Paulo recebeu esse evangelho do próprio Cristo. Depois ele vai tratar sobre a questão da lei e da promessa, dizendo que a lei, ela não anula a promessa. A promessa, ela antecede a lei com Abraão. Então, em Abraão, o evangelho já é revelado. Então, por meio da promessa, obviamente. E a lei vem 400 anos depois com Moisés. Então, ele está dizendo, olha, a promessa antecede a lei. Isso é uma base importante para a gente entender que a promessa aqui ela não é de maneira nenhuma anulada. Estou retificando o que eu falei antes, né? A lei, a promessa aqui, ela não é anulada. É ela que prevalece e permanece. Os crentes, e aqui quando a gente chega no capítulo 4, a gente vai ver um ensino interessante sobre a herança. Os crentes que são filhos, eles são herdeiros. Isso trata sobre uma doutrina muito bonita, chamada doutrina da adoção, que a gente vai ver também hoje, certo? Vamos começando aqui pensando no significado da adoção. O que é que essa adoção significa, né? Aqui a gente vai ter, gente, uma expressão, queria que vocês acompanhassem comigo, no verso 1, né? Que diz que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. E no verso 4 ele vai usar uma expressão chamada vindo à plenitude do tempo. Ele vai usar essa expressão aqui. Quando a gente
pensa na plenitude do tempo, e aqui ele vai usar duas expressões para falar de alguém que cuida de uma criança. Fala de herdeiro, e o herdeiro aqui está colocando uma posição. O herdeiro é menor e em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. E diz no verso 2 que esse herdeiro, durante um tempo, ele está sob cuidados. Ele vai falar sobre tutores e curadores. O que Paulo está querendo dizer com isso? Veja, aqui é importante a gente pensar um pouco na cultura romana. Na cultura romana, o herdeiro, a criança que herdava uma herança, né, alguma coisa, ela dependia de tutores. Ela não se apropriava dessa herança e até os 14 anos ela era acompanhada por tutores. E depois disso, ela ainda tem um acompanhamento de administradores. E esse acompanhamento ia até os 25 anos. Só depois disso, agora esse jovem ele podia se apropriar daquilo que era seu por direito, por completo. Então, é interessante a gente entender essa figura aqui, de tutor e de administrador, que Paulo está dizendo aqui, sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, tinha esse tempo onde você era herdeiro, mas você não se apropriava de maneira total ou de maneira autônoma daquilo que era seu por direito. Da mesma forma, ele está pegando esse raciocínio para nos mostrar a mesma forma dessas bênçãos espirituais. Aqui ele está dizendo, por exemplo, no verso 3, no verso 1, que em nada, o menor de idade em nada difere de um escravo. A comparação é essa aqui. O menor de idade em nada difere de um escravo. Ele está colocando o escravo no mesmo patamar, que não difere em nada. Em que sentido a gente pode entender isso? Pelo menos em 3. Primeira coisa, com poucas exceções debaixo da lei mosaica, as pessoas ainda não experimentavam da intimidade e a liberdade prometidas, porque os meios e a certeza do perdão era algo genérico ainda. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente entende que, à luz do Antigo Testamento, que havia os rituais de sacrifício, expiação. E aquele... Acho que tem um microfone aberto aí. Viu? Pronto. Aquele ritual, ele era repetido. Não é? Os animais eram sacrificados no templo e os sacerdotes eles tinham que fazer aquela atividade sempre. Então, de certa maneira, eles não usufruíam dessa liberdade de maneira completa, mas de maneira genérica e de maneira meio vaga. E por quê? Agora, a gente sabe que em Cristo Jesus, nós temos a gente desfruta dessa total e plena liberdade. Ou seja, não temos um sacerdote agora que anualmente e com certa frequência sacrifica animais e oferece a Deus, não segue aquele ritual. Não é necessário mais isso, mas quando a gente pensa aqui na Antiga Aliança, era necessário que essas coisas acontecessem. A gente pode pensar também que, em certo sentido, todos os seres humanos, nós, né, como raça humana, a gente se encontra debaixo da lei. Estamos debaixo da lei porque, mesmo aquele que nunca ouviu falar da lei, nunca ouviu falar da Bíblia, nem nunca ouviu falar de Moisés, ele está debaixo da lei. Por quê? Porque todos nós tentamos viver debaixo, à altura de determinados padrões. É como se fosse aquela necessidade de você se justificar. Então, mesmo, é aquele sentimento que sempre nós estamos em déficit. Mesmo que aquele sentimento que nós estamos, né, devendo algo. Então, justamente isso aqui que a gente pode pensar. E outra coisa é como se os próprios cristãos, mesmo tendo sido libertos
eles continuassem vivendo como escravos. É possível que isso aconteça? De certa maneira, sim. Mesmo sendo livre, mas a gente pode se relacionar com Deus por meio de méritos. E eu não estou dizendo que isso é certo, é errado. É errado, mas assim, pode ser, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas de maneira falha, a gente pode tentar se relacionar com Deus dessa maneira meritória. Aqui a gente pode ver esses desdobramentos, certo? Por isso ele está colocando aqui essa questão de o escravo e o menor de idade, ou seja, alguém que já, pela promessa, já tem a garantia do que Deus prometeu, mas que ainda não usufrui de maneira plena, de maneira total. Por quê? Porque isso vai ter um ponto máximo, um cumprimento perfeito em Cristo Jesus. É o que a gente vai ver, certo? Quando a gente olha aqui na plenitude do tempo que foi que aconteceu, nos versos 4 e 5, diz assim: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui ele vai começar a contar a obra do filho. Deixa eu abrir esse texto aqui. Aqui ele começa a contar aqui sobre a obra do filho, né? É como se fosse, numa linguagem metafórica, como se o filho nos tornasse maduros. Primeiro, Paulo está dizendo, nós, de alguma maneira, nós éramos imaturos, éramos como crianças, ainda esperando chegar a determinada idade para receber essa herança, para tomar posse dessa herança. Então, a gente pode pensar aqui na antiga dispensação, onde as pessoas estavam debaixo dessa promessa, mas ainda não se apropriavam. Quando acontece o quê? Qual o tempo que a gente recebe a gente se torna maior de idade? Digamos assim, né? Usando essa linguagem. Quando é que a gente se torna maior de idade? Aí dentro eu estou usando uma espécie de linha do tempo para mostrar isso. E a plenitude do tempo é justamente o que está no verso que nós lemos agora, no versículo 4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando é que isso acontece? Isso acontece essa é a plenitude dos tempos, é o cumprimento. E a partir desse momento, que não é só crucial, um divisor de águas para a história ocidental, mas para a história bíblica sobremodo, ele vem, né, demarcando assim algo importantíssimo. Por quê? Porque agora há um cumprimento total e uma apropriação de tudo quanto estava sendo trilhado, tudo estava sendo apontado no decorrer do tempo. Jesus paga o preço total à lei, quando ele diz assim, tetelestai, está pago, né? De modo que não restou nem um centavo sequer, nenhuma boa obra, não faltou nenhuma oração, não faltou ir a nenhum culto, não faltou da nossa parte, né? Não faltou, sabe, aquele lavar a louça da casa, não faltou nada. Tudo foi cumprido. Ele pega toda a lei e ele cumpre essa lei. Todas as exigências sobre nós. E por causa disso, ele é capaz de nos libertar. Ele é um salvador suficiente. A gente já tem falado muito sobre isso, né, gente? Jesus adquire para nós algo importante, a adoção de filhos. É ele que adquire para a gente. E em Jesus, a gente recebe essa condição de filho. Essa condição de filho. Deixa eu falar para vocês. Ô, Gustavo, nós temos quanto tempo? O Zoom está dando quanto tempo para a gente? A gente tem... Vai até as 7h09. Nós temos ainda 19 minutos. Ei, tá bom. Quando chegar perto, me avisa, tá bom? Aí a gente pode ver uma metáfora da filiação.
como era que acontecia? É importante esse pano de fundo cultural, né, que Paulo está inserido, porque está usando coisas que são pertinentes à época. E aqui, quando a gente pensa em escravo, a adoção de filhos, ele está usando a linguagem aqui de alguém que podia, um homem rico que podia, se ele não tivesse filhos, ele podia escolher um dos seus servos e adotá-lo. Ele podia escolher um dos seus servos e adotá-lo, se ele fosse rico e não tivesse filhos. Isso é da cultura greco-romana. E o que é que acontece? No momento da adoção, o servo deixava de ser escravo e recebia todos os privilégios de filho. Então, o cara ele tem que ir lá para o mercado de escravos da época, da cultura greco-romana, e ver um homem rico lá, abastado, sem filhos, escolhendo um escravo, tomando para si, e agora ele transformando, concedendo o direito a esse escravo de se tornar um filho. É chocante e bela essa imagem, não é? Porque se a gente pensar na cultura de hoje, na questão da adoção, a gente pode pensar em uma família que procura o perfil de um filho que ele quer, né? E aquele que se adequa ao melhor perfil, ele pode trazer, dentro de seguindo todo o regimento legal, conseguir essa adoção. Aqui era todo mundo escravo, gente. O melhor era escravo, o piorzinho era escravo. Então, todos eram escravos. Então, a opção que o homem tinha de escolher era entre escravos. E esse escravo recebia todos os privilégios financeiros e legais, né? Tanto no âmbito da propriedade quanto fora, no mundo, na condição de filho e herdeiro. Então, ele usufruía tudo isso. É linda essa imagem, né? E Paulo está pegando ela e aplicando aquilo que nós conquistamos, na verdade, que Cristo conquistou por meio da cruz. E aqui a gente pode pensar numa dupla transferência, porque a gente pensa muito sobre a questão de Cristo ter tomado sobre si os nossos pecados, né? A gente pensa nessa transferência de pecados. O justo se tornou injusto para que nós agora nos tornássemos justos. Mas a gente tem que entender também que com essa transferência também tem um aspecto de direitos e privilégios. Agora, Cristo nos insere dentro da sua família, não apenas afastando a maldição da gente, mas ele nos dá a bênção por ele merecida. A honra e a recompensa divina são tão certas e garantidas quanto o nosso perdão. Da mesma forma que a gente tem certeza do perdão, a gente deve ter a mesma certeza da herança, da condição nova que a gente tem em Cristo Jesus. A honra e a recompensa. Ele não só tira o peso do pecado sobre nós, pagando, mas ele agora nos dá todo o direito agora de sermos feitos filhos de Deus. Então, é algo magnífico, né? Que Cristo consegue por nós. Faz por nós. Aqui, gente, no verso 4, no verso 6, a gente vai ver um pouco sobre a obra do Espírito Santo, né? A gente vê um pouco aqui sobre Cristo, a obra do Filho, e aqui a obra do Espírito. Qual é a obra do Espírito? Aí no verso 6 é assim: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha só, o propósito do Filho, se a gente puder comparar com o do Espírito, o propósito do Filho é nos garantir o status legal. Nós temos aqui um status garantido por meio da obra de Jesus Cristo, por meio daquilo que ele fez. E se a gente pensar aqui a garantia do Espírito Santo, é a experiência real. Vê, o status legal conquistado por Cristo e a obra do Espírito Santo é trazer essa experiência real. Enquanto no meu intelecto eu olho pela revelação à luz da palavra de Deus que Jesus Cristo veio e que ele pagou meu pecado, e eu creio agora que eu sou filho de Deus por causa da obra de Cristo, é o Espírito que traz essa certeza ao coração. É isso que torna essa experiência real. Não é aquela questão como, por exemplo, um filho é adotado,
legalmente ele agora se torna filho, né? Ele tem novos pais, mas assim ele anda sempre cabisbaixo assim, né? De assim, não, mas eu não sou filho, eu não me sinto filho. Com o crente não existe isso, porque é uma obra completa. Porque o Filho garante isso e o Espírito Santo traz essa experiência como algo real. É por isso que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E por que nós sabemos? Porque isso traz um sentimento profundo, porque nós clamamos a Abba Pai. E essa expressão Abba Pai, ela expressa uma relação de intimidade, de profundidade, de um relacionamento real com Deus. Algo que um estranho, digamos assim, um incrédulo, ele não tem nenhuma intimidade com Deus. Mas nós, como filhos amados, o Espírito Santo testifica isso no nosso coração. Isso é expresso com a nossa voz. Ele diz assim, nós clamamos Abba Pai. Essa palavra Abba, a palavra grega, ela designa um grito alto. E esse grito, ele é uma expressão de uma paixão, um sentimento assim profundo. É um grito de amor por Deus. E a gente só consegue gritar de amor por Deus porque Cristo gritou de amor por nós, né? Na cruz do Calvário. E hoje nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Clamar, a gente pode pensar aqui, quando ele diz assim, quando ele fala de clamar, refere-se à oração, forma como a gente se comunica, se relaciona com Deus. E se você fala com seu pai, geralmente você não vem com um texto pronto, né? Você vai corrigir o texto, né? Não, você vai de maneira espontânea, expressando seu coração, porque você tem intimidade com seu pai. Então, esse clamar, ele também fala dessa liberdade reverente que a gente tem, né? Uma liberdade reverente de clamarmos ao nosso Pai. E também esse clamar conota um senso de presença real de Deus, aquele Pai que vai nos ouvir. A gente tem certeza que Ele vai nos ouvir. Eu já contei uma história que eu acho muito interessante. Toda vez que eu estou falando sobre essa expressão Abba Pai, eu me lembro de um testemunho de um pastor um pregador internacional, né? Ele estava explicando sobre essa expressão Abba Pai. Ele disse que um amigo judeu explicou melhor a ele. Ele disse que esse amigo estava em Israel. Certa vez ele viu um pai e um filho judeus caminhando. O pai caminhava na frente e o filho atrás. O pai caminhava e o filho tentava acompanhar esse pai e não conseguia, de modo que ele ficou para trás. E, em certo momento, aquela criança parou, começou a dizer, Abba, Abba. E aí o pai para, se volta para o filho, vem em direção ao filho, pega o filho no braço e caminha com ele. Como se fosse assim, paizinho, paizinho. E o pai para, volta, pega o filhinho no braço e caminha. É a mesma coisa com a gente, não é? Abba, pai. Abba, pai. Nesses dias difíceis, em qualquer tempo de tribulação, em qualquer circunstância, nós podemos chamá-lo com esse nome assim que remete intimidade. Paizinho, Abba, pai. Abba, pai. É um chamar reverente, com santo tremor e temor, mas é um relacionamento diferente que nós temos agora. É um relacionamento entre pai e filho. E quando a gente pensa no relacionamento de Jesus Cristo, de intimidade que ele tinha com o pai, né? De amor, ele dizendo que o pai o amava, e a mesma forma, o mesmo tratamento, Deus tem para conosco agora como nosso pai, por meio de Jesus Cristo. Conseguiram entender até aí? Alguma pergunta, gente? Tudo ok? Beleza, então vamos prosseguindo aqui. E aqui no verso final ele vai dizer que
De sorte, no verso 6, né? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. É uma condição diferente agora. Aí se a gente pegar aqui os versos 8 ao 11, vamos pensar aqui os versos do 8 ao 11. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Vê, Paulo ele vai dar uma pausa nessa questão da adoção e ele vai falar agora sobre duas religiões. Eu achei muito interessante esse escrito paulino. Ele vai falar da nossa condição anterior à nossa conversão. E aqui parece que é uma advertência de Paulo, como ele já vem dizendo aqui à igreja da Galácia, para os crentes não voltarem ao mesmo tipo de adoração de ídolos pagãos. Olha só, aí você pode perguntar assim, mas o que é que isso tem a ver com a adoção? Tem tudo a ver, porque Paulo está dizendo assim, olha, não vivam. Se você é herdeiro, você não precisa ir atrás de migalhas, porque você já recebeu toda a herança em Cristo Jesus. Porque você é herdeiro da promessa. E por isso traz todo um pano de fundo para que ele começar a introduzir esse assunto que ele também acha pertinente, e vocês vão ver que ele é tão importante. É uma advertência. Não voltem ao tipo de adoração de ídolos que vocês viviam antes. E a gente está pensando aqui na igreja da Galácia, na igreja grega, que tinha uma influência pagã muito grande, muito muito maior do que os judeus. A gente pode pensar que o paganismo ele se insere dentro do judaísmo como uma falta de observação, falta de observância e de vigilância dos judeus. Mas a religião judaico-cristã é uma religião monoteísta, é uma religião teocêntrica, né? Quando eu falo do judaísmo dentro dessa teologia bíblica, que a gente sabe que o cristianismo ele tem a sua origem dentro do judaísmo, e o judaísmo tem a sua completude no cristianismo, de modo que um judaísmo sem Cristo é uma deturpação, não é? Porque ela tem que caminhar até Cristo, porque ela o motivo e a razão da existência dela é Cristo Jesus. Ela nasce dentro dessa promessa de um Salvador. Aí o que é que os falsos mestres na Galácia eles estavam estimulando o quê? A observação da lei a fim de eles serem aceitos por aquilo que eles poderiam fazer, né? Eles podiam ser justificados e podiam agradar a Deus somente através da observância da lei. E Paulo vai comparar isso, sabe a quê? A paganismo, a idolatria. Por isso é uma questão muito séria. Por isso que deturpar o evangelho é um erro que pode ser fatal. E por isso Paulo vai dizer que isso é anátema. É amaldiçoado. Aí eu vou citar uma frase que eu coloquei para vocês no grupo da UMP no decorrer do dia. Foi pela manhã ainda. Diz assim, em vista disso, Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação por meio de moralidade bíblica meticulosa e da religião é escravidão a ídolos, tanto quanto o paganismo declarados e todas as suas práticas imorais. No fim, o religioso está tão perdido e escravizado quanto o ateu. Por quê? Porque ambos tentam ter o seu próprio Salvador e Senhor, mas de maneiras diferentes. Que forte, né? Quando ele diz assim, que no fim, o religioso está tão perdido e escravizado quanto o ateu. Não é forte? Ele está perdido do mesmo jeito, porque ele faz por merecer a sua própria salvação. E o mundo, e o paganismo, gente, a qualquer que seja, qualquer religião que a gente pensar, ela busca a salvação de forma meritória, da mesma forma como esses falsos mestres estão tentando
acrescentar ou adulterar o evangelho. Por isso, o religioso está tão perdido e escravizado quanto ateu. A gente pensa que aquela figura religiosa, mas assim, não, ele tá perto do céu, não é? Mas ele não está longe do céu, não. Ele tem uma postura religiosa, é importante, mas assim, só o evangelho é capaz de salvar. Só o evangelho é capaz de libertar o homem da idolatria. Isso é importante. Ele vai usar uma expressão aí chamada princípios elementares. Princípios elementares. O que é que significa isso, hein? Ele vai usar no verso 3 uma palavra chamada rudimentos do mundo, né? Rudimentos do mundo. E depois, no verso 9, ele vai falar de rudimentos fracos e pobres. O que é que significa isso? Pronto. Pensamos ali, antes do nosso mini intervalo, a questão do que significa ser o rudimentos do mundo, ou princípios elementares. Né? A gente vai encontrar essas duas expressões. Vê só. Esses princípios elementares se referiam aos elementos do mundo material e visível. Né? Fogo, água, ar e terra. Remete a essas 4 coisas aqui, esses 4 elementos. E aí, também costumava aludir a uma crença pagã que eles costumavam dizer que por trás desses elementos havia uma força espiritual de deuses, não é? Eles estavam por trás desses elementos e, através desses elementos, eles controlavam a vida e o destino das pessoas. Então, é o paganismo, isso aí, né? Eles acreditavam que por trás desses fundamentos, dessas forças, haviam aqui uma ação espiritual de deuses controlando o destino dos homens. E para que os homens não sucumbissem ou não fossem, de alguma maneira, atingidos ou sofressem danos através dessa ação, desses princípios elementares, era necessário que esses princípios elementares eles recebessem algum tipo de adoração. Não os princípios, mas os seres espirituais, esses deuses, né? Eles recebessem algum tipo de adoração. A gente vai ver isso em outras práticas pagãs, como dizendo assim, o sol, a força do sol, né? O deus sol, o deus, a deusa disso, deusa daquilo, quando a gente pensa assim na natureza. Deuses que são elementos da natureza, deusa água, enfim, isso era muito comum dentro do paganismo. Então, princípios elementares, a gente está falando sobre essas questões, obviamente dizendo que isso é coisa pagã, idólatra, que não faz nenhum sentido para os crentes, essas coisas. Então, esse tipo de sacrifício, Paulo vai dizer aos Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 20. Essa adoração, como se fosse para aplacar a ira dos deuses. 1 Coríntios 10, 20, Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer que antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não ao Deus. Veja, Paulo está pegando outra igreja aqui, né, de origem grega, a igreja de Corinto, e está dizendo que a prática deles, o sacrifício que eles oferecem, não são a deuses, porque, na verdade, os deuses não existem, mas são a demônios. Então, por isso há essa condenação aqui terrível do apóstolo Paulo. A adoração é escravização tanto no sentido positivo quanto negativo. Por quê? Nós somos escravos. Nós somos adoradores escravos, mas escravos de Deus. Isso é bom, né? Nós somos escravos do Senhor. Essa é a adoração no sentido positivo. Fomos libertos para sermos escravos. E agora somos escravos de Cristo, né? Somos livres. Mas existe aquela escravidão no sentido negativo, que é o quê? Você está
escravizado aos ídolos, à idolatria. Pensa bem comigo, gente. É possível que a gente, mesmo tendo usufruído dessa liberdade que Cristo oferece, mesmo usando aqui o nosso estudo, mesmo fazendo parte assim da família de Deus agora, sendo herdeiro juntamente com Cristo, é possível a gente ter alguma prática, alguma adoração de ídolos? É possível que isso aconteça hoje? Eu não estou falando que é normal, não estou legitimando, mas eu estou querendo pensar junto com vocês. Isso é possível. Ok, Maria. Vamos. Principalmente nessa pandemia, né, pastor? Porque tá muito sem fazer nada e começa a se envolver com outras coisas assim para passar o tempo e termina que esse envolvimento só para passar o tempo termina sendo algo sacrificial, né? Aham. Sim. Questão de assistir alguma coisa ou fazer alguma coisa, ou até a questão de ficar comendo excessivamente sem ter fome também é algo que a gente pode dizer também como uma idolatria, né? Interessante, interessante. A gente perceber a idolatria nas coisas sutis, né? Porque os deuses, eles são sutis. Estou falando falsos deuses, na verdade, mas assim, a idolatria, ela começa de maneira muito sutil na vida da gente e ela acaba se enraizando e tomando conta do nosso coração. Tomando conta do nosso coração. Vamos dar nome aos ídolos? De alguma certa forma, Gabriel falou do ídolo do entretenimento, do ídolo da gula, enfim. Quais são os outros ídolos que a gente pode identificar? A preguiça. Preguiça. Preguiça é bastante pesada nesse ponto. Principalmente nesses dias de chuva. É interessante a gente pensar nisso, né? Na questão da preguiça, o descanso exagerado, descanso que toma o lugar do trabalho, né? Porque, embora estejamos confinados, mas continuamos produzindo. Agora, a gente precisa saber o que é que nós estamos produzindo. Se nós estamos produzindo conteúdo ou se estamos produzindo lixo. Mas todo mundo está produzindo alguma coisa. Porque é na preguiça onde a nossa mente está mais suscetível a pensamentos vãos, né? A coisas que não agradam a Deus. Isso a gente deve ser vigilante. Vamos lá. Vamos pensar em outros ídolos. O trabalho excessivo também, porque, tipo assim, algumas pessoas nessa quarentena acabaram que, tipo, alguns trabalhos, enfim, acabaram que dobrando esse trabalho, né? Tendo que fazer mais coisa, assumindo mais responsabilidades. E acaba que vai deixando outras coisas, né? Não, já que eu tô em casa, eu posso fazer, vou adiantar. E acaba deixando sua vida devocional de lado, né? Comunhão com Deus, acaba deixando de lado. E também a gente pode incluir aí a carreira, né? O trabalho, o curso, a carreira pode sacrificar. Sabe uma coisa, gente? Eu tenho pensado muito que esse isolamento, esse período de isolamento veio nos mostrar que nós não lemos a Bíblia por falta de tempo. Esse nunca foi o problema da gente. O problema do homem, não do crente, não é falta de tempo. Não é falta de tempo. É falta de interesse mesmo. Falta de interesse. E isso, a pandemia tem deixado isso claro. Nesse caso, né? Estou falando. Nesse caso mesmo. Exato. Eu acho isso que não,
a questão da leitura da Bíblia, com certeza, e também não só a questão das nossas devocionais, mas também questão de um tempo com a nossa família, porque muitas vezes por causa do dia a dia, dos afazeres, termina que a pessoa só vê sua família de noite, na janta, perto de dormir, cada um querendo só descansar para o próximo dia, né? Então, um momento assim, em família também, eu acho que muitas famílias estão tendo, lembrando que como é bom, né? Estar reunido. Certeza. E também tem outro fator. Eu, nas minhas devocionais, ultimamente, eu tenho estudado com o Sara um pouco sobre ser sal da terra e luz do mundo, né? Ixi, muito. E essa questão da pandemia é, é uma ótima oportunidade para a gente ser, né? Muitas pessoas estão aí desesperadas, sem saber se vão continuar com o emprego, universidade, enfim. E a gente tem uma ótima oportunidade de mostrar a essas pessoas de que a gente tem que descansar no Senhor, né? Que a gente tem que confiar nele. E outra questão, né, já nessa linha também de evangelização, o que a gente está vivendo atualmente, digamos assim, no meio geral do mundo, né? Nesse caos que a gente está vivendo, né? Político, econômico, enfim, de saúde mesmo. E às vezes, tipo, por exemplo, no grupo da universidade, dormindo lá na universidade, é só briga o dia todo. É briga o dia todo. É briga religiosa, é briga política, é briga econômica, briga de tudo. Os caras arrumam briga com tudo. E muitas vezes eu fico na minha para não, tipo, para ver o que é que eu posso falar que não gere mais discussão e que eu possa falar alguma coisa para que mostre assim, peraí, Matheus é diferente. Ele é diferente. Por que ele é diferente? Eu estudando essa devoção nesses dias, eu percebi que a gente tem que aproveitar esse momento de pandemia também para evangelismo. Mesmo sem sair das nossas casas. Exato. Isso não Paulo impede. diz, exato. Paulo, quando estava preso, ele diz assim: eu estou preso, mas o evangelho está livre, né? Do mesmo jeito a gente. A igreja, ela deixou de ser o juiz e entrou nos times e vestiu coletes e vestiu uniformes. Isso foi terrível, tem sido danoso, porque a Bíblia diz que Deus chamou a igreja para julgar o mundo por meio da igreja, não é? Só que a igreja deixou de ser juiz e foi jogar. Nesse sentido, a gente também deixou de ser a figura do apaziguador, né? Aquele que traz também paz, aquele que é capaz de se posicionar, mas com sabedoria, com prudência. Mas é uma reflexão oportuna, viu, Mateus? Está pensando aí sobre o papel da igreja, nosso papel como sal e luz, né? Vem cá, a gente está falando de ídolos, né? E a fábrica, e o coração do homem é a fábrica de ídolos, por isso que eles são produzidos com muita pressa, eles se multiplicam e eles são criativos, eles mudam rapidamente, mas continuam sendo deuses, né? Namorado pode ser um ídolo, ou a ausência dele, né? Porque você pode dizer, um namorado ou namorada pode se tornar um ídolo e a sua vida gira em torno dele. Mas a falta de um namorado também pode ser um ídolo, por quê? Porque a gente acaba, tipo, barganhando com Deus, ou a gente acaba dizendo assim, não vou servir mais a Deus, ou assim, entristecido, de maneira, não a tristeza normal, né? Estar sozinho gera tristeza, né, Gabriel? Mas é aquilo que interfere na sua adoração a Deus. Então, quando isso é prejudicial, interfere na sua adoração, só o que interfere na nossa adoração, irmão, são os ídolos. Se a nossa adoração tem sido interferida, é porque tem ídolos ali atrapalhando. Isso é um fato. Vamos pensar que, deixa eu ver, a pornografia é um ídolo também, né? Você acaba vivendo em torno daquilo, você acaba sendo dominado por isso,
não, a pornografia ou o pecado da imoralidade ele não se torna um tropeço no meio do caminho ou um inimigo a ser derrotado ou uma ameaça a ser resistida, como é de fato, assim como todos os outros pecados. Mas ela acaba se tornando um ídolo, né? Se chega-se a se tornar um Deus para a vida da gente. Os jogos pode se tornar um ídolo, não é? Há ideologias partidárias, então são vários os ídolos. Paulo está dizendo aqui, gente, vocês não podem viver como os pagãos, porque vocês foram libertos dessa vida. Vocês não devem, e ele está dizendo assim, que viver para ser, entendendo a justificação como obras da lei, acaba sendo também se equiparando ao paganismo. Não tem nada a ver com o evangelho. A justiça pelas obras cria ídolos e a gente geralmente não percebe, se percebe como tal. Você consegue perceber isso na história do filho pródigo? Essa questão do desejo de aceitação, por exemplo. Não do filho pródigo, mas do outro que rouba a cena depois, né? Vocês conseguem perceber esse desejo de aceitação dele, esse desejo de ser justificado por obras como algo idólatra, como um paganismo, de fato. Como é que a gente percebe isso na vida do filho pródigo? Eu nem contei a história porque a gente deve conhecer, né? Então, tão popular da gente, né? Conta a história de um filho que pediu a herança ao seu pai, filho mais moço, e esse filho recebe essa herança, o pai entrega essa herança ao filho, e ele vai para outro país, gasta tudo, está lá comendo comida dos porcos, cai em si, volta à casa do pai, o pai o recebe de braços abertos, manda colocar, um servo coloque a sandália nos seus pés, o anel no seu dedo e trazer a sua capa. E aí tem um outro filho na história, como eu falei, que rouba a cena. E o que é que esse filho alega? Vocês lembram o que é que esse filho alega ao pai? Estava Qual do lado do sentimento? pai o tempo todo e fez tudo que o pai mandou. Ele nunca abandonou o pai, estava sempre com ele. Exato. Então, da mesma forma, a gente pode pensar alguém que deseja ser aceito diante de Deus por meio de obras, ou por aquilo que se faz. Aí é muito interessante o pai pródigo, né? Como o Tim Keller mesmo fala, o pai pródigo. Ele diz assim, filho, tudo o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Isso é evangelho. A doutrina da adoção nos mostra que Cristo não levou somente os nossos pecados, mas ele transfere também para a gente a sua posição de filho, a sua herança. Que coisa maravilhosa. Que ensino assim, libertador, confortador, consolador para a gente, não é? Que não é por aquilo que eu faço, não é pela minha produtividade, não é pelo meu desempenho, ou que eu sou aceito por Deus, ou que eu tenho a minha herança garantida. Não. Tudo foi conquistado por outro. O Evangelho diz respeito a outro, é a boa notícia que deu de outro, não de nós mesmos, né? Aí olha que massa. Quando ele fala os versos 8 e 9, eu queria fazer esse paralelo, o mesmo paralelo que Tim Keller faz, que eu achei muito bacana. Gálatas, os versos 8 e 9. Diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus. Pega essa expressão aqui, né? Vocês serviam a deuses. Outrora, ou seja, antes, vocês serviam a deuses porque vocês não conheciam a Deus. Aí no verso 9, diz assim, mas agora, o que é que acontece? Vocês
conhecem a Deus. Vocês não conheciam, e por não conhecerem, vocês serviam aos deuses, mas agora vocês conhecem a Deus. Eu queria pensar um pouco sobre essa questão de você conhecer. Quando você é escravo de um ídolo, você adora um Deus inexistente. Você não conhece a Deus. Você adora um Deus que não existe. Mas, por outro lado, aquele que conhece a Deus, ele entra num relacionamento com Deus. Antes vocês já conheciam, vocês não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Vocês se relacionavam com os ídolos. E esse relacionamento era totalmente pagão, porque os ídolos eles não têm. Eles são falsos. Eles não se relacionam. O cristianismo é a única religião nesse sentido de um Deus vivo, de um Deus que se relaciona, de um Deus que se dá a conhecer. Ele se dá a conhecer da mesma forma quando João, no Evangelho de João, diz assim, que falando do verbo, e o verbo habitou entre nós. Ele tabernaculou, ele fez a sua morada. Ele se deu a conhecer. A gente entra num relacionamento com Jesus Cristo, com Deus único, porque ele é um Deus verdadeiro. Vocês não o conheciam, mas agora vocês o conhecem. Deus, ele se dá a conhecer. Se ele não tivesse se revelado, nós estaríamos ainda sem conhecer ao nosso Deus. Mas ele se revelou. Se revelou, lembra que Hebreus diz, de várias maneiras, mas ultimamente ele se revela por meio do seu Filho. Ele se dá a conhecer. Aí Paulo depois vai ter por corrigir, mas da maneira de falar, olhando para esse texto, agora que conhecer a Deus, aí você, sendo conhecidos por Deus. Isso faz toda a diferença, isso traz uma beleza tão grande. Ele diz assim, agora vocês conhecem a Deus. Não, melhor, vocês são conhecidos por Ele. Olha só, eu não sei se você segue alguém famoso no Instagram, no Face, no YouTube, nessas redes sociais. Você diz assim, eita, eu conheço o tio Nico. Eu conheço Augusto Nicodemos. Só um exemplo. Viu? Eu estou comparando Nicodemos com Deus, será isso? Não. Só de analogia. E aí, uma coisa é dizer, eu conheço. Mas outra coisa é tio Nico dizer assim, eu conheço o Mateuzinho lá da Igreja Presbiteriana do Catolé. Diferente, não é? Diferente. Vou dizer assim, Gabriel está dizendo, eu conheço Tim Keller. E outra coisa é Tim Keller. Lá nos Estados Unidos dizer assim, eu conheço Gabriel. Conheço Gabriel. Ele joga futebol bem que só, né? E é São Paulino. Conheço. Viajei geral agora, né? Faz parte. Vê a dimensão e coloque isso num patamar milhões e milhões e milhões de vezes mais extraordinário. É dizer assim, eu conheço Deus porque ele se deu a revelar, ele se deu a conhecer a mim por meio da Escritura. E outra coisa é você dizer, Deus me conhece. Ele me chama de filho. Você é conhecido por Deus. Conhecido. É isso que Paulo está dizendo. O que faz de alguém um cristão não é tanto, diz Keller, não é tanto o fato de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Ele. O fato de ser conhecido por Ele. Vê que no último dia, Jesus Cristo
vai ser separar as ovelhas dos bodes. E alguns vão suplicar e dizer assim: Jesus, sou eu. Lembra de mim? Lembra do que eu fiz? Lembra que eu expeli demônios? Lembra que eu fui do evangelismo? Lembra que eu fui da UNP? Lembra que eu fui da UPA? Lembra que eu fui do louvor? Lembra disso? Lembra daquilo? E Jesus vai olhar para isso e vai dizer assim: eu não conheço-os. Você poderia ter sido pessoa influente da igreja cristã, ter dezenas, milhares de seguidores no Instagram, nas suas páginas. Você pode ter feito chover, mas se você não for conhecido por Deus, o filho não te conhece também. O filho não te conhece. Mas a glória e a alegria que a gente tem é saber que somos conhecidos por Ele. Mais uma frase de Kelly, ele diz assim: o conhecimento que temos de Deus aumenta e diminui de acordo com várias coisas. Não é verdade? O conhecimento que temos de Deus aumenta e diminui. Ora está alto, ora está baixo. Por exemplo, eu estou numa semana assim, que eu estou me debruçando na palavra de Deus, um período da minha vida onde eu estou, sabe, em momento de oração contínuo, eu estou buscando a Deus e, de repente, eu entro numa crise espiritual e aí eu paro de ler a Bíblia, eu paro de ler, eu paro de ouvir pregações, eu paro de ir para a igreja. Então, o conhecimento que eu tenho de Deus, ele diminui e aumenta. Ele não é confiável. Mas o conhecimento que Deus tem de nós é absolutamente determinado e sólido. É tipo assim, eu conheço. E pronto. Não tem variáveis. Não tem altos e baixos. É um conhecimento sólido e determinado. Nosso nome está na palma de suas mãos. Nossa insegurança a sermos ou não aceitos por Deus é a razão pela qual a gente fabrica ídolos muitas vezes. Essa insegurança. Será que eu sou aceito? Será que eu sou conhecido por Deus? E as aflitos, nós tentamos consolidar uma autoimagem positiva com o uso de nossos ídolos. Isso foi o que os judeus fizeram. Toda a prática pagã que Paulo está condenando consiste nisso. Você não ter certeza quanto ao seu relacionamento, porque ele é pautado de uma maneira unilateral. Parte de você para ele nesse sentido. Só que Paulo está nos ensinando aqui que esse relacionamento não é pautado começando de nós, mas começando dele. Ele nos amou primeiro. Tudo começa em Deus. E essa tentativa de sermos aceitos por aquilo que fazemos consiste em idolatria. Por isso que Paulo vai falar aqui, comparação ao paganismo. Gente, e aqui a gente... Vamos ficar por aqui, esses dois trechos. Eu queria só concluir contando uma história para vocês. E essa história é de Dom Pedro II. Ele diz a história que durante uma viagem a uma província no interior lá de Minas Gerais, na época, ele observou em meio a uma multidão que tinha uma negra. Essa negra, ela estava fazendo um grande esforço para se aproximar de Dom Pedro II. As pessoas à sua volta tentavam impedi-la, ela era uma negra, era uma escrava. Aí Dom Pedro II se compadeceu dessa negra e ele ordenou a deixassem vir até ele. Então essa mulher se apresentou, ela disse: meu senhor, meu nome é Eva e eu sou escrava fugida. E eu quero pedir a liberdade
eu venho pedir a vossa majestade a minha liberdade. Esse foi o clamor da negra. Aí o imperador, de pronto, mandou tomar todas as medidas necessárias e prometeu dar essa liberdade assim que ele regressasse. E ele realmente fez isso, entregou a essa cativa seu documento de alforria, essa carta de alforria, né? A garantia que você agora está liberta. Essa negra recebeu. Aí, anos mais tarde, o tempo se passou e essa negra foi ao Rio de Janeiro e quando ela estava nas janelas do Palácio de São Cristóvão, né, residência de Dom Pedro, a majestade, Dom Pedro II, ele viu que que a guarda imperial tentava impedir uma negra de se aproximar. Só que Dom Pedro II tem uma memória muito boa e ele lembrou-se daquela negra lá de Minas Gerais e deu a ordem para que ela pudesse se aproximar dele. Então, ela foi autorizada a chegar perto de Dom Pedro. Ele a reconheceu e disse assim: entra aqui, Eva. Sabia até do nome dela. E quando Eva entrou, a mulher se precipitou porta adentro e ela trouxe com ela um saco de abacaxis colhidos na roça que ela havia plantada após garantir sua liberdade. E entregou. Essa história é interessante porque vem ilustrar aquilo. Essa mulher entregou, essa ex-escrava entregou para Dom Pedro II abacaxis. É claro que era muito pouco para aquilo que Dom Pedro fez, entregando a carta de alforria. Da mesma forma, qualquer coisa que fizermos é pouco. Acho que a gente só tem abacaxis podres para dar para o nosso libertador. Mas nós devemos expressar a nossa gratidão a ele. Porque um dia, no meio de tantos escravos, ele não viu beleza nenhuma em nós, mas aprove a ele nos chamar, nos inserir na sua família. Só é possível por meio do sacrifício de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. E com ele nós somos herdeiros. Somos parte agora como filhos de Eva. Agora nós somos filhos do Rei, por causa da obra preciosa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Muito boa o estudo de hoje. E eu tava pensando só num negócio, pastor, que aquele exemplo que o senhor falou do Abapai. Eu pensei também, uma criança geralmente ela quer ser toda independente, né? Então a gente pode até pensar que o pai quis levar a criança no colo porque o pai tinha noção de dizer assim, não, é muito longe, eu vou levar porque eu sei que ela não vai aguentar, mas a criança, não, pai, deixa eu ir só, não sei o quê. E depois que ela passou por algumas dificuldades, ela realmente viu que não ia conseguir e foi pedir ajuda, né? Então, muitas vezes a gente é assim também, a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas, mas sem Deus do nosso lado, a gente não tem força para nada, né? Uhum. E o pai nunca vai estar tão longe que não possa ouvir a voz de um filho, né? É, verdade. Pode estar no alto e sublime trono, no alto e céus. Ele vai estar a nos ouvir, qualquer tempo. Verdade. Amém. Então, muito boa o estudo de hoje de Gálatas. Então, fica aí marcado para no próximo discipulado a gente vai continuar aí a partir do versículo 12. E se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa para falar. Sim, para acrescentar, para esclarecer dúvidas, enfim. Tem 5 minutos para isso aí. Se não, a gente faz uma oração, tira aquela velha foto e pronto. E dá. Aí sábado vai ser aquela parada, Gabriel, do filme? Ou vocês vão decidir ainda? Provavelmente sim.
sábado provavelmente vai ser o filme, né? Pra gente debater e tal. Beleza. Ei, deixa eu dar uma informação urgente aqui. Fala. Novidades. Fala. Acabamos de ter o nosso Spotify da igreja aprovado. Então vocês podem acompanhar os podcasts das pregações através do Spotify, que já está disponível lá no grupo da igreja. Aí sim. Massa, ligeiro, viu? Top, Nossa, dado. Bom demais. top Essa demais. galera é ligeira. E Valeu, com relação a essas gravações, a ideia foi que a gente vai ficar lançando esses vídeos, né? Porque, assim, muitas vezes, como vocês viram aqui, algumas pessoas não fizeram presentes, aí vão poder assistir. E também para a gente poder estar assistindo, por exemplo, futuramente, a gente está estudando o livro de Gálatas, lembrar de algum vídeo, tirar alguma dúvida. E também passar para outras pessoas, né? Que tem algumas dúvidas do livro de Gálatas. Então, vai estar sendo editado também esses vídeos. É um material permanente, né? Um arquivo É. permanente. Para a gente não perder essas reuniões. E também os filmes que a gente vai estar debatendo também vão ser gravados, certo? Porque Não os filmes. É muito bom. Os filmes não, debate. Por exemplo, uma pessoa, amigo da gente, diz assim: ei, tu assisti esse filme massa e tal. Aí a gente diz: mas você você assistiu ele com uma visão cristocêntrica e tal? Pois assiste esse vídeo aqui que a gente debateu aqui, o pessoal lá da igreja e tal. Então vai ser algo bem interessante também para a gente ter registrado. Ouvi dizer que em breve a UMP vai ter um canal no YouTube também, né? Com tudo aí já. Eu Será ouvi dizer isso. Então é isso. Pastor, Vamos embora que só tem 3 minutos. Se ora em 2 minutos e meio, a gente tira a foto em 30 segundos. Beleza, vamos nessa. Graças a Deus, Senhor Deus. Tu és o nosso Pai. Abba, Pai. Podemos clamar o teu nome. Tendo a certeza que seremos ouvidos. Porque um dia nosso Senhor clamou Abba, Pai na cruz. Momentaneamente ele foi desprezado por ti, Senhor. Levou consigo as nossas dores, nosso pecado. Mas ele também nos deu a garantia, nos deu a herança. Agora somos inseridos na tua família, somos chamados filhos de Deus. Quem diria? Filhos de Eva, condenados à perdição, à maldição eterna. Hoje somos amados por ti. Que possamos te amar, te servir com gratidão. Só temos quase nada. Temos muito pouco. Nada comparado ao que o Senhor fez por nós. Mas temos um coração grato e um desejo de te seguir e te amar. Que o Senhor abençoe seu MP, fortaleça a gente, fortaleça a nossa fé, para que possamos olhar sempre para ti, ó Deus. Temos a certeza como somos conhecidos. Em nome de Jesus. Amém.